A Assembleia Geral da ONU estabeleceu que este ano é considerado e voltado para os pequenos estados insulares em desenvolvimento pelo mundo. Estados insulares são regiões fragilizadas à mercê do avanço do mar. Para tratar desse assunto com mais evidência e trabalhos específicos, a Assembleia da ONU está chamando os estados insulares, que são ilhas oceânicas e continentais, que estão a precisar de novos planos de gestão contra o aquecimento global. Nesse aspecto, é de bom alvitre as ilhas continentais, como a nossa, procurar estabelecer paradigmas para evitar possíveis catástrofes ambientais oriundas do mar. Tudo isso tem a ver com o aquecimento global. Ou seja, se os estados insulares, as ilhas, não trabalharem com previdência e sistemas de plano de gestão equacionando os seus grandes gargalos ambientais, estamos sendo levados a assistir verdadeiros desastres naturais. O último maio agora mostrou o quanto a ilha, a nossa, está a merecer novos planos de gestão. Levanta-se edifício sem se olhar o impacto da vizinhança desses edifícios. Observe que a ilha é limitada por água e esgoto por todos os lados. E é nessa ilha que a gente tem que começar a botar a carapuça a quem cabe. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Olá, amigos! Vocês sabiam que essa latinha de alumínio leva de 200 a 500 anos para se decompor na natureza? E o vidro pode levar até 1 milhão de anos? Hoje o Brasil produz cerca de 62 milhões de toneladas de lixo por ano. E apenas 14% dos municípios contam com serviços de coleta seletiva. A reciclagem movimenta anualmente cerca de 12 bilhões de reais e ainda assim deixa de arrecadar 8 bilhões por falta de programas de coleta seletiva. Esse montante daria para comprar 363 mil carros populares. A coleta seletiva e a reciclagem ajudam na preservação do meio ambiente. E ainda promovem a inclusão social dos catadores, através da geração de trabalho e renda. Faça a sua parte, separe o lixo e procure os locais adequados de descarte de sua cidade. Pois bem, hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão profunda na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E vejam que a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, discorreu na plenária lá em São Paulo, semana retrasada, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e fez alguns aspectos, destacou alguns aspectos interessantes. Você sabia que os lixões estão proibidos desde 1998? Pois é, já se vão aí quase 18 anos. E agora chegou na reta final. Todos têm que correr para evitar os lixões. Ela destacou, por exemplo, que em nenhum momento do Ministério do Meio Ambiente os catadores ficaram de fora da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E isso remete a um aprendizado enorme de gestores públicos e de empresários para lidar, e deles mesmos, para lidar com esse desafio de construção de políticas públicas e de resultados com o engajamento formal, não só da mão de obra, com o engajamento formal da
chamado engajamento formal político desses atores sociais. E outro aspecto que a ministra destacou é que já existe logística reversa para os agrotóxicos, como está existindo para os pneus velhos, que eu mostrei aqui, como está em curso para as lâmpadas fluorescentes. E aí, isso replica como? Como construir, no caso da política de resíduos sólidos, políticas públicas ou acordos em que eles são um ator estruturante dos acordos. Não são os únicos atores, mas eles são um dos atores estruturantes. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, quando se foi estruturar a logística reversa de agrotóxicos, de embalagem de agrotóxicos, em que a relação é entre o poder público e a indústria e o produtor rural. Ou mesmo na relação da indústria de pneus. Se tem um marco, se tem uma referência política importante, quando você coloca antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, qual é a envergadura política que nós temos que lidar como gestores do ponto de vista de construção de soluções em caráter permanente. Ela destacou ainda mais que os gestores públicos já receberam dinheiro do Ministério do Meio Ambiente para tratar dos resíduos como solução em aterro, e 90% desses municípios não deram retorno, ou seja, estão inadimplentes com o Ministério do Meio Ambiente. Agora, a pergunta: quantos desses recursos se traduziram efetivamente em aterros administrados até hoje? Ou a sociedade discute com transparência o que significa alocação de recursos e quais são as condições para que os municípios possam administrar esses recursos, possam efetivamente dar retorno sobre os recursos e assegurarem a gestão estratégica desses chamados aterros sanitários, considerando a cadeia de chamada eficiência da gestão de recursos hídricos, ou seja, o espírito da lei é reduzir a geração de rejeitos. Esse é o espírito da lei. Então, o que vem antes de chegar no aterro, quais são as condições econômicas e financeiras que devem estar postas para que você possa assegurar que também o aterro seja uma consequência sustentável do processo da política. Nada disso é discutido dessa forma no país. O que se discute é se nós não formos acabar com os lixões, todos os lixões brasileiros, em agosto deste ano, o que vai acontecer? Meu Deus, desde 98, a Lei de Crimes Ambientais diz que é crime ambiental dispor rejeito em locais não apropriados, em lixões, etc. Desde 98. Está escrito a lei, só ir lá. Então, se as pessoas insistirem em pôr foco naquilo em que a lei não viu, porque se a lei tivesse visto a situação dos pequenos e médios municípios, em termos de geração de resíduos, quantidade, vis-à-vis a viabilidade econômica desses municípios, ela não teria estabelecido esse prazo de 4 anos. Porque 80% dos resíduos sólidos desse país são gerados em menos de 250 municípios. Então, olhando para quem faz negócio, catador, etc., como é que eu lido com os outros 5.400 municípios do Brasil? Qual é a economia que o prefeito, como é que ele lida com isso? Como é que a sociedade municipal lida? Qual é a articulação dos governadores em relação aos municípios, no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos? Essas são questões pragmáticas, que estão no dia a dia do enfrentamento do debate político sobre aquilo que é a gestão estratégica de resíduos sólidos. Ela fez todo esse trabalho de reflexão para dizer o seguinte: não vamos retroagir com a data de 2 de agosto. Então não tem adiamento de prazo, isso é tudo uma bobagem. Trabalhem e mostrem soluções para o Brasil. Nós temos soluções. Ela foi mais além. Destacou que os estados têm que fazer o seu papel de indutor, de puxador, de facilitador da gestão dos resíduos sólidos. Não se constrói políticas públicas sem a presença de todos esses atores e sem o lastro dos atores políticos da sociedade. Portanto, não se trata de interlocuções individuais.
aquilo que a turma de meio ambiente conhece, os chamados indivíduos não governamentais, os INGs. Não é isso, Roberto? Se trata de construção com os movimentos, com vários atores, na sua multiplicidade, na sua diversidade e, obviamente, na complexidade de construção de soluções. O que ela diz é pura verdade. Os estados estão uma inércia total. Não há conectividade entre a gestão pública estadual, segundo ela, com a gestão pública municipal. Não adianta prometer coisas, tem que fazer. E para fazer, tem que todo mundo passo a passo. Não adianta discutir uma lei 21 anos, e aqui eu vou fazer uma crítica pública. Vários dos atores que discutiram essa lei estão sentados nesse auditório e não assegurar todas as condições para, por exemplo, viabilizar de maneira saudável, a expressão saudável é entre aspas, as condições econômicas, sociais, de logística, institucionais e políticas para implantar uma logística reversa nacionalmente falando. E a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, foi categórica. Por que não discutiram as isenções tributárias? Por que não discutiram como é que um Estado cobre ICMS do outro, quando um empresário tem que tirar um resíduo ou um rejeito de um Estado para colocar na recicladora no outro, e ele tem que assumir esse ônus quando o benefício é da sociedade? Por que isso não foi colocado efetivamente como uma condição para resolver o problema de logística reversa e viabilizar negócio? Eu não tenho nenhum problema viabilizar renda, ser uma coisa sustentável, literalmente, como a gente fala. Não. E essas soluções vêm dos estados. Nós estamos falando de ICMS, não é isso? Nós estamos falando de desoneração da cadeia produtiva, que uma parte é da União, mas o resto, predominantemente, estados e municípios. Não se pode fazer gestão de resíduos sólidos sem a participação dos catadores. Lembram que eu mostrei aqui o exemplo lá de Ribamar e Passo do Lumiar? Os catadores são chamados pela gestão pública municipal para cumprir a sua tarefa essencial, que é acatar os resíduos recicláveis. Como é que você favorece a coleta seletiva? Como é que você, de fato, efetiva as condições tributárias, fiscais, econômicas, para que um município possa dar sustentabilidade a uma gestão estratégica de um aterro sanitário? Ninguém discute isso. Todo mundo acha que o ministro do Meio Ambiente tem um poder, até gostaria de ter, mas não tenho, sinto decepcionado, de assinar e falar assim, vai ser assim a partir de agora. O ministro do Meio Ambiente é um ministro que, antes de tudo, é um grande sedutor. Isso eu aprendi duramente, no cargo, porque você tem que convencer as pessoas a dialogar com um futuro que não significa falarmos de tendências, é dialogar com algo melhor a partir de hoje, sendo que você paga a conta primeiro. É essa a regra. E, obviamente, quando você os convence, todo mundo quer trabalhar na small scale, na escala piloto, na escala demonstrativa, e ninguém quer trabalhar os ganhos nacionais. E não adianta achar, gente, quando eu estou falando de governança, de modelos institucionais, que a tradição de repassar recursos para municípios, para viabilizar, por exemplo, aterros sanitários, a partir da experiência que nós temos no Ministério do Meio Ambiente, isso se revela absolutamente insuficiente e muitas vezes em desperdício. Então, prefeitos, vocês têm por obrigação, a lei é clara, a inclusão social do catador do lixo, do resíduo, tem que estar na pauta da gestão municipal. Prefeitos têm papel estratégico nisso, mas os gestores, os governadores e a União também têm papel, e a União não é só o Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos falando do Ministério da Indústria e Comércio, nós estamos falando do Ministério da Saúde, nós estamos falando do Ministério da Fazenda, nós estamos falando do Ministério do Planejamento, estamos falando do Ministério da Agricultura quando a gente fala de agrotóxicos, saúde por causa de medicamentos, indústria e comércio por causa das cadeias produtivas da indústria. Como é que essas políticas se organizam em torno de uma solução permanente, efetiva e que dê retorno à sociedade, olhando os prazos
que estão sendo praticados nos últimos 20 anos no Brasil. Eu não estou olhando para a lei, eu estou olhando 98 para cá, desde a lei de crimes ambientais. Essas questões precisam ser discutidas com outro foco. Então, a ministra Isabela Teixeira está dando uma resposta à pressão da associação, não sei de que aí, de limpeza, para adiar mais uma vez a lei e o prazo de acabar os lixões. A logística reversa, ela precisa que as propostas sejam postas na mesa, mesmo que elas sejam revistas daqui a 2 anos, senhor Pedro. São Paulo dá um passo colocando o seu plano, São Paulo quer parceria em coleta seletiva, mesmo para fazer PPP, etc., você precisa testar os modelos. Isso não acontecerá em 2, 3 anos. Se dará passos em 2, 3 anos para construir um modelo talvez em 10, que seja compartilhado por todos. Nesse momento que o Ministério Público se articula para ultimar a gestão municipal a tratar do lixão corretamente, acabando com ele, a pergunta é, dá tempo de fazer aterro? Não. Não dá tempo de se fazer aterro sanitário em nenhum município do Maranhão. É ilusão. Esse é um assunto que dialoga estrategicamente com a nossa qualidade de vida, com o nosso bem-estar. Esse é um assunto que dialoga com geração de empregos, com tecnologias e coloca o setor privado em evidência. E que, mais do que isso, determine a ambição da sociedade brasileira em torno disso. Acho que, Vitor, vocês devem sim, do setor de embalagens, todos que estão aqui, muitos amigos, coloquem uma proposta na mesa. De fato, comecem o jogo. Tá? É absolutamente importante que a gente conclua isso e possa negociar os novos passos dentro da política. A solução é procurar destinação correta para os resíduos ali gerados. E nesse aspecto, é bom que o Ministério Público atente para 6 coisas que a lei estabelece. Primeiro, acordos setoriais. A lei ressalva isso. Acordos setoriais, ou seja, prefeituras podem acordar entre si, aglutinar, para buscar uma solução cabível para aquela região. Acordos setoriais, com a presença do Ministério Público, da sociedade civil, para montar os planos de resíduos. Não é fazer em gabinete, está errado quem pensar assim. Planos de resíduos é abertura, comunicação, informação, transparência com a sociedade civil. Acordos setoriais. O segundo momento, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Está claro? A responsabilidade é compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O terceiro elemento, logística reversa, que eu já tratei aqui. É o terceiro elemento que tem que ser reparado no plano estadual ou planos municipais de resíduos. O quarto elemento, coleta seletiva. Coleta seletiva tem que estar na pauta da gestão municipal. 30% hoje de toda a massa de lixo de município é reciclável. 30% a 40%. Se não for mais. Não estou falando do orgânico, que você pode fazer biomassa para fazer adubo, etc. Estou falando só do lixo reciclável. 30% a 40%. Coleta seletiva. O quinto elemento, sistema de informações. Sistema de informações sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Imaginem só, a região, vou pegar o Munim, por exemplo, são 5, 6 municípios, poderia fazer, já tem o consórcio, eles vão se reunir e traçar uma política de coleta diferenciada de resíduos. Dessa política, ele vai tirar mais ou menos 40% dos recicláveis. E a empresa que for explorar essa logística pode se interessar em ficar com os recicláveis. Quer dizer, tem solução para tudo, só basta fazer o plano. Ok? E o sexto elemento, que é o ciclo de vida de todo o estabelecimento logístico disso. Não se pode fazer transporte de resíduo sem licença prévia. Atentem, não se pode tirar um resíduo de um lugar para outro sem que tenha
a licença de transporte desse resíduo. Tá certo? Então, veja que aqui eu estou dando passo a passo de como você montar um plano de resíduo. Já falei dos 6 elementos principais da lei. E a ministra Isabela Teixeira esclareceu muitas dúvidas que você, com certeza, vai aprender e começar a exercitar o dever que é fazer desse exemplo um exercício diário. A mudança está na sociedade. Os governos são um ator da sociedade. É isso? O setor privado também é um ator da sociedade. Eles constroem os mercados, eles constroem a sua viabilidade, eles constroem seu lucro. Isso é uma sociedade transparente, democrática e que tem que reconhecer, de fato, as desigualdades desse país e as diferenças desse país. Não só as desigualdades sociais que estão caindo. Nós somos desiguais também enquanto os nossos aspectos regionais. Quer fazer logística reversa na Amazônia? Como é que você vai recolher de um município que, para chegar na capital, onde possivelmente pode ter uma recicladora, você leva 3 dias de barco? Então discutam isso lá. Tá? Em vez de ficarem discutindo assim, vem cá, faltam 3 meses para isso, etc. Tá? Discutam que o Nordeste brasileiro não tem nenhuma recicladora. O Nordeste, esse que tem as maiores taxas de crescimento econômico. Não é isso, Vitor? Vai ter. Ele já está olhando o business dele por causa da Copa do Mundo. E vou dizer também que você faz a coleta seletiva dentro das arenas e a gente faz no entorno, né, também. Mas, enfim, isso não é suficiente, gente. São efeitos de demonstração importantes, mas que são estratégias que contribuírem para a estruturação, de fato, de uma mudança de comportamento político da nossa sociedade. Gritar sobre problemas, eu sei gritar como ninguém. Adoraria gritar sobre soluções. Vamos ao pequeno intervalo. Pequeno intervalo, a gente volta já. Olá, amigos! Vocês sabiam que essa latinha de alumínio leva de 200 a 500 anos para se decompor na natureza? E o vidro pode levar até 1 milhão de anos? Hoje o Brasil produz cerca de 62 milhões de toneladas de lixo por ano. E apenas 14% dos municípios contam com serviços de coleta seletiva. A reciclagem movimenta anualmente cerca de 12 bilhões de reais e ainda assim deixa de arrecadar 8 bilhões por falta de programas de coleta seletiva. Esse montante daria para comprar 363 mil carros populares. A coleta seletiva e a reciclagem ajudam na preservação do meio ambiente. E ainda promovem a inclusão social dos catadores, através da geração de trabalho e renda. Faça a sua parte, separe o lixo e procure os locais adequados de descarte de sua cidade. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Pois bem, estamos de volta com o Eco Maranhão, hoje recebendo a visita aqui do ilustre companheiro, trabalhador, batalhador, engenheiro Raimundo Medeiros, da ABS Maranhão. Medeiros, você acredita que os lixões vão ser fechados até 2 de agosto? Eu não acredito nessa data, mas acredito que deve se trabalhar intensamente para fechar os lixões. O Ministério Público quer o fechamento dos lixões do Maranhão, saiu uma reportagem bem recente. Todos os sanitaristas, todos os políticos querem isso, porém, fazer só a obra do aterro não é suficiente. A gente precisa discutir também a sustentabilidade desses lixões, desses aterros. Mas o tempo é curto. Como trabalhar essa metodologia de capacitar para fazer aterro? Não dá tempo. Até 2 de agosto não temos a menor condição de fazer isso. Não tem fórmula. Não tem fórmula para fazer isso. Precisa de obra precisa de tempo para licitar, precisa de recursos, mas a obra em si não é suficiente. Já foi feita essa experiência em algumas cidades maranhenses. Já foi construído o aterro sanitário e tempo depois estava o lixão. Então precisa se discutir também a sustentabilidade desses aterros. Precisa ter uma discussão ampla de como financiar
esse funcionamento. E isso é muito importante. Você não acha que o Estado deveria estar puxando mais esse trabalho? Eu acho que está faltando aí um pouco de ação do Estado. O Estado precisa investir mais nessa questão, fazer o diagnóstico, como já começaram, já fizeram alguma coisa. Precisa ter mais contundência nesse tema. A questão dos lixões é muito importante para a saúde pública e para os nossos mananciais, porque o lixo acaba chegando nos nossos rios. Por que isso é tão dificultoso, Medeiros? Qual é o entrave que você observa nisso? Saneamento foi pensado como algo que trouxesse recursos de volta para financiar a manutenção, como água, esgoto, cobrando a taxa de serviço, de água, de esgoto, de lixo. Porém, essas taxas, esses serviços, eles estão, primeiramente, que de esgoto, de lixo não é cobrado. Então, fica um investimento puro, simples, só do governo, e isso é insuficiente. Precisa ser uma discussão bem ampla, por isso que eu estou chamando a atenção para essa questão. Precisa se discutir a sustentabilidade. Como? É só o Estado que vai garantir ou isso precisa ser dividido com a sociedade? Em anos anteriores, aí o prefeito atual era vereador e foi contra a taxa do lixo. Eu acho que o prefeito deu uma pisada na bola. É o momento de se cobrar uma taxação do lixo, você acha? Por isso que precisa fazer uma grande discussão. A sociedade brasileira está cheia de impostos, não suporta mais esses aumentos de impostos. Então, se você vier com uma taxa de lixo, mais essa taxa de lixo, a sociedade vai responder um não, simplesmente um não. Por isso precisa ser discutido isso dentro de um conjunto maior do governo, como fazer a sustentabilidade não só da questão dos resíduos sólidos, mas também do serviço de água e de esgoto, porque a gente vê um caos no país inteiro tendo problema de abastecimento de água. A gente nunca imaginava que São Paulo fosse ter um problema como teve agora recentemente. Então, tudo isso precisa estar dentro de uma discussão financeira de como garantir equilíbrio financeiro nessas empresas que fornecem serviços. Nós temos um plano estadual, mas não temos aqueles planos municipais. Por que essa coisa não funciona? E o Ministério Público acaba de baixar a portaria exigindo os planos. A gente está num país cheio de contradições, né? Você tem cidades lá no sul do país que tem muita organização interna, administrativa, e tem todos os planos, plano de resíduos sólidos, plano de recursos hídricos, plano diretor, plano... E nós temos aqui o interior maranhense que não tem essas mesmas condições e a lei é igual para todos. Então, é exigido no mesmo período que o plano de resíduos sólidos seja entregue, senão os municípios não terão acesso a recursos. Mas faltou aquela discussão de como ajudar esse pessoal diferente, né, a produzir, já que nem elementos pessoais, técnicos, dentro da própria prefeitura, tem condições de elaborar. Isso tem que ser contratado e não tem recurso. Muito obrigado pela sua participação aqui no ECO e vamos ao batalho, né? Vamos continuar a nossa lida. Eu só quero dizer que esse exemplo que o Medeiros falou do Sul, Londrina, no Paraná, é referência nacional na gestão de resíduos. Ou seja, lá o ciclo é fechado. Olha, é impressionante a maquiagem que as cidades fazem para dar resposta que existe uma limpeza na cidade. Quando você vai no meio da cidade, até que aparece mesmo aquela coisa limpa e tal, bem varrida, mas quando você vai na periferia da cidade, está lá. É esgoto jorrando no meio da rua, é lixo espalhado para tudo que é lado, é matadouro clandestino para tudo que é lado. Não existe uma gestão que se diga gestão mesmo de um município planejado. Sai de Santa Helena, você chega em Pinheiro, na saída de Pinheiro você vê logo uma fileira de ninho. É bonito, exótico. Do outro lado, uma fileira de eucalipto, exótico. Mas em Pinheiro, o que é não administrável é você assistir os búfalos em pleno lago, de onde a Caema capta água e distribui à população. Eu estive no consórcio leste do Maranhão. Fui conversar com o presidente do consórcio.
junto com a equipe do aterro da Titara, de Rosário, para dar uma solução para a região do Munim. Pois veja que o consórcio foi coerente, entendeu que 2 meses não dá tempo para fazer aterro em nenhum município da região, principalmente aqueles que fazem o Grupo Munim, são 6. E acredito eu que a solução hoje para essa região é o aterro industrial de Rosário. Como São Luís também vai usar esse aterro para diminuir a carga de poluentes no lixão da Ribeira. Aliás, já deveria estar dando exemplo. Já deveria estar dando exemplo de fechar o lixão da Ribeira. O que nós estamos mostrando como fundo da tela é um exemplo do que está acontecendo no mundo. As catástrofes estão aí e nós temos que nos planejar. E não se discute no Estado o plano de mudanças climáticas. Já é hora de se começar a pensar no futuro passando por hoje. Tem um ditado que diz: plante uma árvore e colha água. Não seria o momento de se estabelecer uma política de revitalização da flora maranhense, a começar pela pré-Amazônia? Em vez de botar plantas exóticas, vamos plantar castanheira maranhense, jatobá maranhense, bacuri maranhense. Quando você discute cidades, quando você discute planejamento territorial de cidades, quando você discute o adensamento urbano, as regiões metropolitanas, tá? Você não está discutindo só o estresse de recursos naturais, você tem que discutir novos caminhos em relação à gestão ambiental em cidades. E isso significa, antes de tudo, trazer novos atores para a mesa. E é uma grande dificuldade, muitas vezes, de instituições ambientais, públicas inclusive, de lidarem com esse desafio. Lidam como uma obrigação e não como um processo de construção e de entrega de fato para a sociedade brasileira. Dia 8 de agosto, próximo, vai acontecer o seminário de fruticultura do Maranhão. E esse seminário vai ser interessante. Você já viu ata sem semente? Você já conhece o caju precoce? O piqui precoce? O bacuri precoce? Por nesse seminário você vai conhecer tudo isso de perto. É uma preparação para o 22º Congresso Brasileiro de Fruticultura, que vai ser em Cuiabá. E a equipe do Maranhão, aí trabalhada pelo professor Hamilton, pelo Fernando, pelo Luiz Carlos, Oswaldo, nós estamos ajudando também, Ribamar. Então, toda essa equipe está trabalhando esse seminário dia 8 de agosto para tratar da fruticultura. Por falar em fruticultura, né, não esqueça que 25 deste mês, 25 de julho, aliás, nós estamos em junho, vai acontecer o seminário estadual sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E talvez venha da sociedade o ensinamento dos gestores públicos. Aliás, é o que eu espero, que prefeitos e outras forças políticas mudem o seu olhar sobre a demanda de interlocução política com a sociedade. E aí vamos fazer esse país que a gente acha tão bonito, tão sensacional, e mostrar que essa gente bronzeada tem o seu valor. E temos mesmo, tá? Nós somos uma sociedade sensacional. Tenho convicção disso, principalmente na área ambiental. O resto é muito peanuts, como fala um amigo meu, de economista, e mais do que isso, o resto é contar a historinha. Por hoje, eu agradeço a sua paciência, a sua permanência em nos assistir, e muito obrigado, e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia.